Olá, amigos, irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez nos encontramos para meditar na palavra de Deus. Amém? 15 minutos com Jesus. Você pode ficar comigo? Vamos continuar estudando hoje a carta de apóstolo Paulo a Filemon. Antes de mais nada, vamos elevar então o nosso pensamento ao Senhor nosso Deus, pedir para que Ele esteja aqui conosco, nos orientando sobre tudo que estamos falando e ouvindo. Amém? Deus Pai, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, pelo poder do Espírito Santo, queremos adentrar agora a sala do trono, invocando Teu santo nome, para estar conosco, Senhor, nesses 15 minutos, nos orientando sobre tudo que vamos falar, que o Espírito Santo fale, que cada um possa ouvir e entender o que o Senhor tem a falar com ele, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Então, vamos meditar um pouco sobre os valores que esta carta de apóstolo Paulo a Filemon nos ensina, valores espirituais. Bom, nós sabemos que dentro da nossa cultura, nós temos esses elementos importantes chamados valores, que dirigem as nossas vidas. Muitos de nós, aliás, todos nós, somos dirigidos pelos valores que foram colocados em nós desde que nós nascemos. Nós aprendemos na sociedade em que vivemos. E a partir do momento em que nós vamos conhecendo as coisas que vão sendo nos passadas, elas vão entrando dentro de nós. E elas são responsáveis pela direção que nós tomamos ao caminhar do dia a dia da nossa vida. Quando nós conhecemos Jesus e aprendemos da palavra, nós também mudamos os nossos caminhos. Começamos a andar de uma forma diferente. Por quê? Porque ele mexe diretamente com os nossos valores. E é disso que nós vamos falar, de alguns valores que a carta do apóstolo Paulo a Filemon nos ensina. A palavra de Deus diz também: o meu povo erra por falta de conhecimento. Muitas pessoas estão andando por caminhos errados porque não conhecem a palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais importante, mais interessante que existe e que foi escrito para a humanidade por servos do Senhor, inspirados pelo Espírito Santo, para que nós aprendêssemos a caminhar da forma que Deus quer que nós caminhemos, agradável ao Senhor. Uma garantia também para que a gente chegue ao alvo e possamos chegar também à vida eterna. Então, esses valores dos quais nós vamos falar hoje estão bem nítidos aqui na palavra desta carta. Primeiro, quero convidar você a meditar nos versículos de 10 a 14. A palavra diz assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Mando-o de volta a ti, a ele que é o meu coração. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse como se por força, mas voluntário. Veja aí, como eu disse, essa é uma carta intercessória, onde Paulo está intercedendo por Onésimo. Veja que Paulo, agora, depois de evangelizar e influenciar mesmo Onésimo, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, que foi salvo, que era um homem inútil, como ele diz no versículo 11. Outrora ele foi inútil, mas agora a ti e a mim é útil. Ele mudou, ele era uma nova criatura, uma nova pessoa. Eu quero dizer para você, meu querido, que as pessoas podem mudar quando ela quer, entende? Quando ela é influenciada por pessoas melhores que ela, quando ela recebe a palavra de Deus,
quando ela aceita Jesus, porque só Jesus pode mudar o nosso caráter, a nossa personalidade. E Deus usa assim na sociedade vasos para isso, né? Então é uma coisa muito importante saber sobre a influência de quem que você está vivendo, porque nós sabemos que as pessoas podem influenciar os outros. Nós já falamos isso na reunião anterior, que quando o contato ele é contínuo, quando ele é permanente, ele produz efeito nas pessoas. Por isso existe um ditado popular que diz assim: diga-me com quem andas e direi quem és. Essa é uma verdade. A palavra diz: poderão dois andarem juntos se não estiverem de comum acordo? Não é possível um bandido andar com um mocinho andar com um bandido. Não é possível, né? Então a influência é algo assim muito importante na nossa vida, no sentido de direcionar as nossas vidas. Por isso nós devemos procurar. E Onésio fez certíssimo, ele procurou a Paulo. Ele foi até Paulo, porque claro que ele era escravo de Filemão. Filemão tinha sido evangelizado, convertido, também esteve sob a influência de Paulo. E agora, ele ali naquela igreja, no meio daquela congregação, ele conhece muito a Paulo. E ele vai buscar a Paulo, ele vai atrás de Paulo. Ele fez certo, porque quando nós estamos numa dificuldade, nós devemos procurar pessoas que nós sabemos que são pessoas boas, que podem verdadeiramente nos ajudar. Então começa por aí, Onésimo foi procurar a pessoa certa. Mas agora veja o que Paulo nos ensina aí. Paulo nos ensina a deixar a nossa vontade, os nossos interesses de lado para cumprirmos com o nosso dever. Veja que Paulo recebeu um homem, entre parênteses, mau. Um homem que tenha roubado seu patrão, que tenha fugido do seu patrão. Mas o que ele faz? Ao invés de penalizá-lo, ao invés de denunciá-lo, ao invés de julgá-lo, Paulo não faz nada disso. Paulo apresenta Jesus para Onésimo de uma forma muito especial. Ele evangeliza Onésimo e Onésimo se transforma num novo homem, uma nova criatura. Agora ele nasce de novo. Ele nasce no mundo espiritual para Jesus Cristo, para ser servo de Jesus, para ser discípulo de Jesus. E ele passa agora então a ser um ajudador de Paulo. Que maravilha essa transformação que ocorreu. Então veja que as pessoas podem mudar. Você pode pegar um bandido, você pode pegar uma pessoa, um mau caráter, mas se você falar de Jesus para essa pessoa, ensinar aquilo que Jesus nos ensinou, você vai ver mudança nessa pessoa com segurança. Mas agora ele era importante para Paulo, queria que ele ficasse com ele. Quantas vezes nós conseguimos grandes resultados naquilo que foi rejeitado, mas não é nosso, não nos pertence. Então Paulo se sentiu agora na obrigação de devolver. Esse é um grande valor na vida de um cristão, né? É a honestidade, é a fidelidade. Então agora aqui no versículo 14 ele diz: mas nada quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse como se for por força, mas voluntário. Então agora Paulo já quer devolver Onésimo, o escravo de Filemão, mas também quer que haja mudança também na vida de Filemão, no tratamento para com ele, porque ele mudou. Ele não quer que ele seja agora penalizado pelo que fez, ao contrário, que ele seja tratado com muito amor, que ele receba com muito amor. Ele diz assim, vou falar no 10, peço-te por meu filho Onésimo, olha a expressão que ele usa, filho na fé, filho espiritual, peço-te por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Recebe-o, ele está mudado, ele é uma nova criatura, ele é outra pessoa. Maravilha, né? Se as instituições que nós temos na nossa sociedade provocassem essas mudanças radicais nas pessoas. Mas temos visto com muita tristeza que a pessoa é presa e quando ela sai da prisão ela já tem grandes planos de continuar mal.
Até porque ali mesmo ele forma quadrilhas. Mas com Jesus não. Jesus muda o interior da pessoa, muda radicalmente as pessoas. Agora Onésimo era uma nova criatura. Isso é um valor que Paulo nos passa nessa carta. A importância que tem de nós cumprirmos com os nossos deveres, com as nossas obrigações, né? Aquele homem era inútil sim a Paulo, mas ele trabalhou na sua mudança, mas ele pertence a outra pessoa. E agora Paulo gostaria sim de ficar com ele, mas vai devolvê-lo, né? Então, nós ficamos aqui também com aquilo que Jesus nos disse, né? Jesus disse assim, que nós não devemos desejar o que pertence ao próximo, né? Mas se nós, ainda que tenhamos beneficiado, ainda que tenhamos trabalhado em cima de algo que pertence aos outros continua pertencendo e nós devemos devolver, amém? O segundo valor espiritual que Paulo nos passa nessa carta é de interceder pelos menos favorecidos, ajudar os necessitados e corrigi-los e ajudá-los na sua fraqueza. As pessoas sempre gostam de estar perto de pessoas importantes, perto de pessoas saudáveis, curadas, úteis para ela. Mas se alguém fraco, se alguém necessitado, se alguém pobre, se alguém humilde se aproxima dela, ela tenta imediatamente se afastar daquelas pessoas. Não é assim que Paulo nos ensina, porque ele dá o seu testemunho baseado naquilo que ele aprendeu de Jesus, né? Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas e pediu que nós também não fizéssemos. A gente vai ver aí que Paulo nos mostra que pela grandeza de Deus nós fomos perdoados, justificados por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, derramando o seu sangue, né? E assim ele perdoou os nossos pecados. Mas nós temos uma tendência a não querer perdoar, a julgar e a condenar. Mas Jesus disse para que nós não julgássemos a ninguém. E não cabe a nós também a condenar ninguém, mas deixar tudo na mão de Deus e ajudar aqueles fracos, a perdoar os que têm nos ofendido. Meu Deus, como é difícil, não é? Perdoar. Mas nós sabemos que se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados. E não vamos para o céu. Liberar perdão, gente, é um dom, mas é um dom que Deus nos dá de amor muito grande. O dom de amor é o maior dom que Deus nos deu. Entre muitos dons, o dom do amor é o maior de todos. Nós temos que olhar para essas pessoas com pena, com dó, com necessidade, com compaixão, com misericórdia. Porque essa pessoa realmente é digna de pena, é digna de misericórdia. E nós temos que olhar para elas como Jesus olhou para nós, pecadores. Ele disse, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, eles são ignorantes. Porque as pessoas que conhecem a verdade e saem da ignorância, elas param de pecar, elas param de andar no caminho errado. E quando elas erram, elas se voltam imediatamente a Deus e pedem perdão, porque o Espírito Santo a convence do pecado. Então Paulo mostra esse grande valor para nós, essa grandeza espiritual de perdoar, de ajudar, de ensinar, de corrigir os mais fracos, né? Então Paulo mostra também nesse versículo do 17 ao 21, ele diz assim, portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho. Eu o pagarei, para não te dizeres que ainda a ti mesmo a mim te deves. Se, irmão, eu gostaria de receber de ti, no Senhor, este benefício, reanima meu coração em Cristo. Escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda muito mais do que eu te peço. Como na passagem do bom samaritano. Se eu devo alguma coisa, se ele te deve alguma coisa, eu pago.
né? Jesus pagou com a vida pelos nossos pecados. Por que não podemos ajudar os nossos irmãos? E finalmente, ele traz um outro grande valor, que é não fazermos distinção de pessoas, não olhar para a classe, pelo poder econômico, pelo status da pessoa, mas todos os irmãos de Cristo devem ser tratados de igual maneira. Cristo Jesus, sendo Rei dos Reis, ele lavou os pés dos seus apóstolos para ensinar e disse: eu vim para servir e não para ser servido. Nos ensinar a ser verdadeiramente servos, a amar o próximo como a nós mesmos. Se assentou à mesa com os seus servos. Então, outra coisa, outro valor muito grande é o próprio mandamento que Jesus nos deu: ama o teu próximo como a ti mesmo, respeita-o, dá a ele dignidade, não humilhe as pessoas, porque aquele que for humilhado será exaltado, mas aqueles que se exaltam, que se ensoberbecem, esses serão humilhados. Queridos, são valores muito grandes que nós temos que ter em nossa vida e na nossa relação com o nosso próximo. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento de Paulo para tratar com as pessoas. Veja que aí ele é um grande conciliador entre o grande e poderoso, o homem culto, o homem economicamente prevalecido e aquele que é o escravo, humilde servo. Amém? Senhor nosso Deus, eu peço agora por essas pessoas que nos ouvem, que nos assistem, para que possa, Senhor, avaliar tudo isso e trazer para dentro de si esses valores. Agora, querido, eu convido você para estar conosco na próxima reunião. Nós vamos agora, no próximo encontro, falar sobre a Epístola aos Hebreus. Amém? Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus te livre de todo mal. Amém.